entrar na aula de hoje. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós estamos com o nosso estudo já há algumas semanas no livro do Gênesis. O livro do Gênesis, que é um livro maravilhoso, em que Deus vai anunciar lá em Isaías 46, no versículo 9 e 10, Deus anuncia que Ele anuncia o fim das coisas no início delas. Então, se nós estamos querendo descobrir o que Deus tem preparado lá para o final, vamos voltar no Gênesis, vamos estudar o livro do Gênesis e descobrir algumas coisas que Deus tem preparado para o final. É o que tem acontecido nesses dias de estudo. Nós temos aprendido sobre isso. E isso é que faz um divisor de água das nossas vidas. E isso é que faz a diferença da forma em que nós olhamos para as Escrituras, da forma em que nós acreditamos nas Escrituras e da forma em que nós caminhamos por essas Escrituras. Amém, queridos? Gênesis capítulo 2. Aleluia. Vamos lá. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Marque aí na sua Bíblia a palavra descansou. Pega o seu marca-texto, marca aí a palavra descansou. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus descansou. A palavra descansou aqui não é como que Deus estava cansado fisicamente. Porque Deus não se cansa fisicamente. Quer ver? Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Havendo Deus acabado no dia 7º, Deus descansou. Mas não está falando de um descanso físico. Porque Deus não se cansa fisicamente. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Olha aí. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Então, Isaías está revelando que Deus não se cansa e nem se fatiga. Então, o descanso lá do 7º dia da criação, não está falando de um cansaço físico de Deus, que Deus é espírito. Então, ele não pode se cansar fisicamente. Agora, nós que temos corpo físico, nós nos cansamos. E olha o que Deus faz com nós quando nós nos cansamos. Olha o que Ele faz com a gente que nos cansamos. Aleluia. Vamos lá. Versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem recebe essa palavra aí? Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus está renovando as suas forças.
Que essa pandemia que se iniciou lá no finalzinho de 2019, que adentrou por 2020, que continua em 2021, Deus está renovando as suas forças. Ele está dando vigor ao que não tem nenhum vigor. Ele está te elevando, te dando asas como de águias, como de águia. Amém? Glória a Deus. Então nós que temos corpo físico, nós nos cansamos, mas Deus que é espírito não se cansa. Então vamos ver que descanso é esse? Que descanso foi esse de Deus? Amém? E descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. A palavra descanso aqui é Shabat. É o Shabat. É o sábado. O dia de descanso. Então, Deus não descansou como que de um trabalho físico. Amém? A palavra aqui é avodar. A palavra para descanso físico, ou seja, o cansaço físico é avodar. Mas Deus trabalhou aqui mudando a realidade das coisas. E mudando a realidade, o trabalho é malahá. Trabalho físico é avodar. E trabalho mudando a realidade das coisas é malahá. Então Deus não trabalhou avodar, cansando-se fisicamente. Deus trabalhou na criação malahá, mudando a realidade das coisas. Ficou compreendido? Sim. E Deus descansou, o Shabá de Deus, ele descansou, não como que alguém descansa de um esgotamento físico. Porque Deus não trabalha para se cansar fisicamente. Afinal de contas, Deus é espírito. O trabalho que Deus usou aqui foi o trabalho malahá, mudando a realidade das coisas. E que realidade que ele mudou? No dia 2, ele muda a realidade do dia 1. Quando ele cria o dia 2, ele muda a realidade do dia 1. Quando ele cria o dia 3, ele muda a realidade do dia 2. Como que ele mudou a realidade dos dias? Acrescentando coisas novas no dia que estava sendo criado. Por exemplo, quando ele cria o 2º dia, ele mudou a realidade do dia 1, porque no dia 2 foi acrescentado coisas novas. Quem está entendendo isso? Ele não criou tudo num dia só. Então ele foi criando. Ele foi criando na obra do Hexaemeron, a obra dos 6 dias. E cada dia ele mudava a realidade do outro. Então o trabalho que Deus estava trabalhando era malahá, mudando a realidade das coisas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Jesus. E descansou Deus. O Shabá é o deleite, é o descanso de Deus. É o descanso que Deus tem para o seu povo. Vamos dizer, o Shabá é a realidade perfeita. Não se precisa mudar nada. Foi por isso que no Shabá, no dia 7º, Deus descansou de toda a obra que, como Deus criara e fizera. Deus cria para fazer, ele não faz para criar. Ele descansou de toda a obra de como Deus criara e fizera, criara para fazer. Então, o Shabá é o dia perfeito. Não precisa de mudança. Foi por isso que não tem o dia 8º da criação. Porque no Shabá, Deus viu que não precisava mudar mais a realidade de nada. Então o Shabá é a perfeição de Deus. Amém? E o Shabá também significa o descanso. E o descanso que Deus tem para o povo dele é Cristo.
Amém ou não amém? Abra Amém, sua glória a Bíblia Deus. em Hebreus capítulo 4. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 4. Amém? Você achou aí? Hebreus capítulo 4. Aleluia. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. E a palavra boa notícia é evangelho. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Então, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Desde quando? Desde a fundação do mundo. As obras acabadas desde a fundação do mundo. Porque no dia sétimo, Deus não precisou mudar mais a realidade de nada e ele descansou no dia sétimo. Ele descansou no Shabá. Por quê? Versículo 4. Porque em certo lugar disse, do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, no Shabá. Ele repousou, ele descansou. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele. E por que alguns e não todos? Porque só os que creram. Irmã Rita, eu estava com muita saudade dela. Olha ela aí, a irmã Nazaré. Eita, Beijo no coração. Estava deixando a gente preocupado. Já íamos ligar para a senhora. O que está acontecendo? glória a Deus. Mas eu fico feliz de ver a senhora aqui novamente. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós até tentamos, né, irmã Rita? Ligar para ela. Falei para Jaqueline, vai lá ligar para ela em nome de Jesus. E aí a gente orou aqui pela senhora, tá bom? A gente está muito feliz da senhora estar aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Visto, pois, versículo 6, que resta que alguns entrem nele. Por que alguns? Porque não são todos que creram. Não são todos que irão crer. Não são todos que estão crendo. Então, resta que alguns entrem nele, no repouso, no descanso de Deus. O descanso de Deus é uma pessoa, é Cristo. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso outro dia. Então, entrar na terra prometida não era o repouso de Deus, mas era uma prefiguração, era uma figura que Deus levaria o seu povo para o repouso dele. Então, entrar na terra prometida só estava prefigurando o repouso que Deus manifestaria para o seu povo. Amém? Então, ele está dizendo, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Versículo 9. Portanto, resta ainda
um repouso para o povo de Deus. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, aquele que entrou no repouso de Deus, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém? Então, amém, glória a Deus. O Shabá, o descanso, o repouso de Deus é um dia perfeito, que não terá mais fim, é para sempre, é eterno, e nesse repouso a realidade de todas as coisas são perfeitas. Amém? A realidade de todas as coisas serão perfeitas, inclusive o homem. O homem nesse repouso será perfeito, estará num estado perfeito, dado por Deus, concedido por Deus. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenções do coração. O repouso de Deus é perfeito. Assim como Deus terminou toda a sua obra, ele terminou a obra do Hexaemeron, a obra dos 6 dias, coroou essa obra com a criação do homem. O homem é a coroa da criação de Deus, ele coroou essa obra criando o homem e descansou. E descansou no 7º dia, descansou no Shabá, sem precisar mais mudar a realidade de mais nada, significando assim que o Shabá, o descanso de Deus, é a realidade perfeita. Amém ou não amém? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Aleluia. Amém? Amém. Mateus 12, versículo 9. Mateus 12, a partir do verso 9. Todos acharam? Amém. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado esta cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Olha o que Jesus está dizendo. E qual de vocês, que se um animal de vocês cair num poço no dia de sábado, vocês não vão tirar ele de lá? Vão deixar ele morrer lá? É óbvio que vocês não vão deixar ele morrer lá para não ter o prejuízo. Então, se o animal cair no dia de sábado num poço, vocês vão tirar ele. E para tirar o animal, vocês vão empenhar esforço. Verdade. Jesus queria dizer assim, em outras palavras, Jesus queria dizer assim para eles: deixam de ser hipócritas. Verdade, Jesus. Amém? Versículo 12. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Olha o que está dizendo. Se vocês não se limitaria em empenhar os seus esforços para tirar o seu animal num dia de sábado que cair num poço, e por que num dia de sábado eu não posso curar a mão desse homem?
Quem vale mais? O animal ou o homem? Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Glória a Deus. Não é simples de entender? Veja bem, na situação daqueles fariseus, não é simples de entender? E por que que eles não queriam entender? Não é que eles não entendiam, eles não queriam entender. Eles não queriam dar o braço a torcer. Eles queriam viver na sua religiosidade. Eles queriam viver na sua religião. Irmãos, a religião é do diabo. Porque não tem lógica. Jesus levou eles a raciocinarem, mas mesmo assim eles não se dobravam. Agora, olha o que é interessante. Versículo 13. Então disse aquele homem, Jesus dizendo para ele, então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E ele estendeu a mão e ficou sã como a outra. O homem tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada. E uma mão mirrada não está num estado perfeito. O estado perfeito de uma mão não é ser defeituosa. A mão daquele homem estava defeituosa. E por estar defeituosa, ela não estava numa realidade perfeita. E por não estar numa realidade perfeita, ela não estava glorificando o sábado, o dia de descanso, o dia perfeito. Então Jesus levou a mão daquele homem à realidade de perfeição, para que a mão dele glorifique o sábado. Só pode glorificar o sábado quem é perfeito, porque o sábado é a realidade perfeita, o dia de descanso. Não terá imperfeição no descanso de Deus, no repouso de Deus. E a mão daquele homem não glorificava a perfeição, porque ela estava defeituosa, ela estava imperfeita. Então Jesus levou ela ao estado perfeito, mostrando que o que glorifica a Deus é a perfeição. Foi por isso que Deus preparou um dia de perfeição. Foi por isso que Deus preparou a perfeição. Foi por isso que Deus preparou o dia de descanso, o repouso de Deus. O repouso de Deus é Cristo, perfeito. Glória a Jesus. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Que do sábado ele é Senhor. Meu Deus, aleluia. Que do sábado ele é Senhor. Não foi assim que os fariseus interpelaram Jesus? Ó, os teus discípulos estão comendo espigas no dia de sábado. Não pode. Eles estão quebrando a lei. Eles estão infringindo a lei. Infringindo a lei. Aí Jesus deu o exemplo. Você viu o que Davi fez? Ele e os seus homens? Quando entraram na casa de Deus e comeram os pães da preposição, que não era para que eles comerem. E eles comeram e não aconteceu nada com eles. Porque foi para uma necessidade. Foi para satisfazer uma necessidade. Foi isso que ele quis mostrar. Se um animal cair, vocês não terão a necessidade de retirá-lo ele do poço, mesmo que seja num dia de sábado, que vocês estão aí na regra, que vocês estão aí na lei, querendo cumprir ela à risca. Mas vocês não vão quebrar para tirar o animal para que ele não morra? E por que eu não posso levar a mão desse homem ao estado perfeito, como Deus estabeleceu que todas as coisas sejam? Aleluia. Ou você acha que no dia do descanso vai ter alguém aleijado? Ou você acha que no dia do descanso vai ter alguém imperfeito? Ele é o dia perfeito, é o descanso perfeito, e todas as coisas que estão inseridas nessa perfeição serão perfeitos, inclusive Aleluia. Os homens. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Volta lá para Gênesis. Amém. Glória a Deus.
Gênesis capítulo 2. Vamos ler novamente o versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. De toda a sua obra que tinha feito. Toda a obra. Os astros, né? Os astros, os vegetais, os animais, terrestre, marinho, as aves dos céus, o homem, todo o cosmo, ele descansou de toda a obra que ele fez. No sábado, no Shabá. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus cria para fazer, ele não faz para criar. Ele cria para fazer, ele não faz para criar. Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. No capítulo 1, no versículo 27, Deus ali, ele cria o homem. No capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem. Deus cria a mulher no capítulo 1 e Deus forma ela no capítulo 2. Então, Gênesis 1 é o mundo da criação e Gênesis 2 é o mundo da formação. É simples de entender isso. Até Deus, ele precisa criar primeiro para depois fazer. Ele não faz por fazer, ele tem um projeto. Primeiro ele faz o projeto, depois ele tira do projeto. E às vezes a gente quer fazer as coisas sem projeto. Ah, eu senti agora. Senti de fazer, então vamos fazer. Aí não dá certo, poxa, não era de Deus, é porque você só sentiu. Se o próprio Deus, primeiro ele teve que criar para depois fazer, primeiro ele sentou, vamos dizer assim, ele sentou numa mesa, ele, preparou tudinho. Por quê? Deus não começou a fazer o que ele não terminou. Eu vou repetir novamente, se você quiser anotar, você anote isso aí. Deus não começou a fazer o que ele não terminou. Tudo que ele começou a fazer, ele já terminou. Por isso que Isaías vai dizer que Deus anuncia o fim desde o começo, porque ele criou, ele fez, já está tudo pronto, já terminou. Agora resta que nós entremos nesse repouso. Nós entremos no repouso de Deus para descansar das nossas obras, assim como Deus descansou das suas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Resta o repouso para o povo de Deus. Resta o descanso, o deleite. O descanso aqui é o deleite, o Shabá é o deleite de Deus. Não precisa mudar nada mais. É a perfeição. É a realidade perfeita. Amém ou não amém? Amém. Glória a Jesus. E abençoou Deus o dia 7º. Louvado seja o teu nome, Jesus. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós temos que aprender isso. Até Deus primeiro ele teve que criar, fazer o seu projeto para depois fazer. Tá aí a dica. Amém? Muitas das nossas coisas, muitos dos nossos projetos irão dar certo quando nós projetarmos assim. Olha o exemplo de Deus. Agora pega aí o seu marcador. Pega o seu marcador e marca aí a palavra santificou. Santificou. Amém? Amém. Há uma confusão da palavra santificou para a palavra santidade.
As pessoas misturam tudo no mesmo pacote. E acham que santidade é o mesmo que santificação. Santidade é ser separado. Ser separado exclusivo para Deus. Santidade é separado daquilo que é incomum, profano, leviano. Isso é santidade. Santidade, no original, significa ser santo, separado. Agora, e o que é a santificação? A santificação é a oferta. A santificação é a oferta. Jesus foi entregue por uma oferta de santificação. Nós fomos santificados em Cristo. Cristo foi uma oferta que nos santificou. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Amém? Versículo 8. Aleluia. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus termina a sua obra, que ele santifica, ali ele já matou o Cordeiro. Ali ele já tinha matado o Cordeiro. O Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Deus não anuncia as coisas, o fim das coisas no início delas. Então, quando ele terminou a sua obra, ele santificou. Ele entregou uma oferta. O Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. E por que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Para garantir toda a obra que Deus criara e fizera. Glória a Deus, aleluia. A palavra fundação aqui é a palavra no grego katabole, que quer dizer lançamento, que também quer dizer a injeção ou depósito de um sêmen viril no útero. Um sêmen viril no útero, o que gera nesse útero? Vida. Vida. Aleluia. É o mesmo significado aqui da palavra fundamento. Então o que Deus estava fazendo? Ele estava fundando, gerando vida no mundo. Gerando vida no mundo. E ele santificou como? Com uma oferta. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amém ou não amém? Amém, aleluia. Quem está entendendo isso? Eu sei que é novidade, mas com calma nós vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10. A Glória está participando. Pai do Senhor, Glória. Minha irmã está participando. A paz, Glória. Aleluia, Senhor. É que eu botei no pra pastora Edna. Ai, a senhora. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,
a sombra, não a realidade. A lei é a sombra dos bens futuros, não a realidade. A realidade é a graça. E não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se fazia comemoração pelo pecado. Está falando do sumo sacerdote que de ano em ano precisava sacrificar o animal para que o pecado do povo fosse perdoado, fosse coberto. Então eles precisavam fazer isso de ano em ano. E o que o escritor de Hebreus está dizendo? Fazendo isso de ano em ano, parece que eles estavam comemorando cada ano. Ou seja, o pecado era sempre coberto e nunca tirado. E o pecado precisava ser tirado. E só poderia ser um justo que poderia fazer isso. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo diz quem? Cristo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Quem está lembrando da imagem? Da imagem do filho, que seria o seu corpo, que Deus tinha preparado, já tinha criado para vir para a terra. Então olha aqui que o escritor de Hebreus está dizendo. Mas corpo me preparaste. É Cristo dizendo. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e oferta, e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Porque segundo a lei não tirava o pecado, só cobria. Versículo 9. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração, pela oferta, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aqui que está a resposta que eu estou dizendo para você. Quando Deus santifica, é uma oferta que ele entrega. E qual é a oferta que ele entrega? É Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Vamos ler novamente. Na qual vontade temos sido santificados pela obração, pela oferta, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aleluia. Então, o que é a santificação? A santificação é a oferta que Deus entregou para santificar o seu povo, para santificar a sua igreja, para santificar os seus escolhidos. E essa oferta foi o corpo de Jesus Cristo. Cristo foi a oferta de santificação pelo seu povo. Meu Deus, aleluia. Santidade é uma coisa, santificação é outra. O que é santificação? É a oferta que Deus entregou. E qual foi a oferta que Deus entregou? Cristo. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Versículo 11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado, só cobrir. Na lei, os sacrifícios só cobriam o pecado. Por isso foi necessário que Cristo, a oferta de santificação, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, se entregasse como oferta, como sacrifício, para agora não cobrir o pecado, mas para tirar de uma vez por todas o pecado. Aleluia. E não precisa mais de sacrifício. O sacrifício dele
é suficiente para tirar o pecado desde o último homem que vai nascer nessa terra. Se ele crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para tirar os nossos pecados, o pecado dele também é tirado. Glória a Deus. E não mais coberto. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Amém? Amém. Versículo 14. Porque com uma só obração. E o que é a obração? A oferta, o sacrifício. Aleluia. Aperfeiçoou, presta atenção. Olha como o Shabá é um dia perfeito. E a perfeição é Cristo. O descanso é Cristo. O repouso é Cristo. Glória. Só Cristo pode aperfeiçoar e mais ninguém. Mas ele fez isso com a oferta de si mesmo. Presta atenção. Porque com uma só obração aperfeiçoou, não irá aperfeiçoar, ele já aperfeiçoou. O que resta agora é que nós entremos nesse repouso. Jesus, aleluia. Só isso. Porque a obra já está feita, a obra já está pronta. Glória a O Deus. Cordeiro já foi entregue desde a fundação do mundo e se consumou na nova aliança, se consumou no Novo Testamento, se consumou na graça. Aleluia. Mas Deus já tinha feito antes, só se consumou. E o sacrifício de si mesmo nos santificou. Nós somos santificados no corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Uma só obração aperfeiçoou para sempre. Para sempre aqui é eternamente. Para sempre. Os que são santificados. Amém ou não amém? Versículo 15. Aleluia. E também o Espírito Santo nolo testifica. Que coisa linda. O Espírito Santo testifica, confirma. Tem um texto de Romanos, no capítulo 8, que diz assim, ó: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele confirma no seu espírito. Ele te dá essa certeza, ele te dá essa garantia. Então aqui tá um conselho para quando você estiver triste ou abatido ou abatida, lembre disso, que o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é filho. Essa tristeza, essa angústia só é por um pouco período de tempo, porque o escritor de Hebreus vai dizer: com um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, e o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Amém ou não amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu Deus, nome. amém. Aleluia. Versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica. Testifica. Porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. Olha aí porque que ninguém é enganado. Porque as leis, os mandamentos de Deus já estão no coração. Aleluia. Lembra da conversa que nós estávamos tendo aqui antes da aula? Sim. A pessoa tem a consciência do certo e do errado. A lei já está no coração. Não precisa que ninguém aponte. A lei já está no coração. É claro que a pessoa agora tem a escolha de obedecer ou não. Porque ela tem a livre escolha. Ela tem o arbítrio. Ela tem a sua vontade. E ela tem o poder de escolher obedecer ou não. Glória a Deus. E depois daqueles dias, diz o Senhor,
porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que as escrituras sagradas são as escrituras santas dadas por Deus ao homem? Você crê que é a verdade que Deus está expressando da sua vontade nas escrituras? E por que fica difícil de entender isso aqui? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aleluia. Deus não tem problema de memória. Você pode procurar em toda a Bíblia. Você não vai ver um texto dizendo para que você peça perdão pelos seus pecados. Não tem um texto dizendo para você pedir perdão pelos seus pecados. Tem sim, que você confesse. 1 João 1,9. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, seremos perdoados dos pecados e purificados de toda injustiça. Não está dizendo para você pedir o perdão, mas confessar. Por que não precisa você pedir perdão? Porque Ele já tirou. Mas, pastor, eu continuo pecando. É por causa da natureza do pecado. E você vai passar assim a vida toda, enquanto estiver nessa terra. Mas Ele te deu uma válvula de escape. Reconheça, confesse, é perdoado e purificado. Aleluia. E por que é difícil de entender isso? Por que há muita gente em condenação? Porque o diabo se esforça para que você não entenda isso. O diabo se empenha para que você não compreenda isso. Porque enquanto alguém não compreender, é fácil de ele colocar uma condenação na pessoa. Mas, pastor, com isso não quer dizer então que eu posso andar liberalmente por aí pecando? É claro que não. É claro que não. O pecado é questão de natureza. Se a tua natureza é mudada, como que você vai se sujeitar a fazer uma coisa que está fora da sua natureza? É por isso que quando você faz, se sente mal. E quando você se sente mal, ele está dizendo, confessa para mim que eu te perdoo e te purifico. Glória a Deus. Aleluia. Confessa que eu perdoo e purifico. Versículo 18. Ora, onde há remissão deste, não há mais obração pelo pecado. Você pode entender também assim, ó, não existe mais obração pelo pecado. Não existe mais um sacrifício pelo pecado. Cristo não precisa se sacrificar novamente, porque ele já fez isso uma única vez. Você tem que reconhecer e confessar, se arrepender dos seus erros e ser perdoado e purificado. Amém ou não amém? Glória a Deus. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Por que pelo novo e vivo caminho? Porque o caminho antigo está fechado. O caminho antigo está fechado, com os querubins e com a espada lá, ó. A espada, tá. Lembrou? Lembrei. Lembrou? Por isso que é necessário você que não assistiu às outras aulas assistirem. Porque não dá pra gente voltar para falar tudo novamente. É verdade. Aqui, ó. Jesus, ele é o novo e vivo caminho. Caminho. O caminho antigo que levava a Deus, que dava acesso à árvore da vida, está fechado. Meu Deus. E Deus não abriu mais aquele caminho. Porque Jesus agora, ele é o novo e vivo caminho que dá acesso novamente a Deus. Jesus é a árvore da vida.
Aleluia, labarachas. Aleluia. Aleluia. Dá até vontade de falar em línguas. Aleluia. Shokarabassora labas. Aleluia. Aleluia. Deus lindo. Tem até um louvor com essa palavra, é muito linda. Qual é o louvor? Do vivo caminho. Eu também lembrei desse Pelo louvor. novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno. Ó, se eu cantar, vocês vão sair da aula, hein? Eu tava muito bem. Se eu cantar, vocês saem da aula. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Amém. Eita Deus, aleluia. E Jesus maravilhoso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Sabe o que significa consagrar? Tudo aquilo que você consagra a Deus não é mais seu, é dele. Aleluia. Tudo que você consagra para Deus é dele. Então presta atenção no que você está consagrando, hein? Tem gente que leva o carro na igreja para consagrar. Se eu consagrar o seu carro, você vai ter que dar ele para Deus. Pois é, depois não quer dar carona para os irmãos. Tem gente que leva o violão para a igreja para consagrar. Se consagrar tem que ser de Deus, tem que ser da igreja agora. Tudo que você consagra para Deus é dele. Então você foi consagrado para Deus, você pertence a ele. Oh, meu Deus, aleluia. Pastor, então o que eu faço com o meu carro? O que eu faço com o meu violão? Apresenta. Apresenta. Não consagra, apresenta. Se você consagrar, tem que entregar. Tudo que se consagra para Deus é dele. Verdade, Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém ou não amém? E consideremos-nos, presta atenção nisso aqui, ó, e consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Você quer cultivar o amor no seu coração? Considere os outros, considere as pessoas. Aleluia. Amém. Porque as Escrituras diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas você pode cultivar o amor no seu coração, considerando as pessoas. Eita, Jesus da glória. Foi falar disso hoje. Amém? Amém. Dê importância para as pessoas. Mas, pastor, até para aquele que não me der importância, até mesmo ele. Não pode partir de você. Verdade. A Bíblia diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Não é Deus que guarda o seu coração. Não é Deus que tem a responsabilidade de guardar o seu coração. A responsabilidade de guardar o seu coração é sua. A responsabilidade de guardar o meu coração é minha. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, quando eu considero os outros, eu estou me estimulando ao amor. Eu estou cultivando o amor no meu coração. E as boas obras. Amém ou não amém? Amém. E olha um fator primordial. Porque as pessoas não têm considerado umas às outras, não têm andado na prática das boas obras. Olha o que acontece. E agora você vai ver que anda muitos desse jeito por aí. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns.
não deixando a vossa não deixando de congregar. Eu tenho vontade de falar em línguas agora. Eita, Jesus da glória. Não deixando de congregar. Entende? Não. Eu vou servir a Cristo do meu jeito. Eu nunca posso servir a Cristo do meu jeito. Eu tenho que servir do jeito dele. E ele diz, não deixe de congregar. Aleluia. Verdade. Considere-nos uns aos outros para estimular o amor e as boas obras. Não deixe de congregar. Amém ou não amém? Amém. Antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia do descanso. O Shabá. O repouso de Deus. Vai se aproximando esse dia. Cada dia vai se aproximando esse dia. Que dia? O Shabá. O descanso. O repouso de Deus. Amém? Amém, glória Então, a Deus. o descanso de Deus, o repouso de Deus é o Shabá. É o dia perfeito. É o dia da realidade perfeita. Em que não se precisa mudar mais nada. Em que não se precisa fazer mais nada. E essa realidade perfeita, todos que estiverem inseridos nela serão perfeitos. Sem mancha, sem ruga, sem mácula. Perfeitos. Amém ou não amém? Amém, glória a Glória a Deus. Volte lá para Gênesis. A Vanessa quer perguntar alguma coisa. Abre seu microfone, Vanessa. Abre seu microfone. Abrir. Pastor, eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente fala muito sobre amar uns aos outros, eu entendo bem que a gente parte de nós ter amor por alguém, independente do que o mal que eles nos façam. Mas eu tenho essa dúvida de que a Bíblia também nos ensina que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, não é isso? Que mesmo que a pessoa nos faça mal, a gente tem que estar perdoando sempre o que ela fez. Mas a dúvida que rasga, às vezes, sangra meu coração, é que perdoar, eu consigo perdoar. Eu consigo, porque todas as vezes que eu tenho a dificuldade até de não querer perdoar, eu dobro meu joelho e chego, rasgo o véu de chorar a Deus, pedindo a Deus que venha tirar de mim, às vezes até o mal que a pessoa às vezes tentou me sangrar. Então, eu consigo perdoar, mas eu preciso trabalhar em mim exatamente não querer mais a pessoa perto de mim. Eu estou pecando por não querer essa pessoa estar ao meu lado ali a todo sempre, ou sentar na mesma mesa que eu estou em pecado por pensar assim. Tira essa dúvida, pelo amor de Deus, pastor, do meu coração. Essa é a dúvida de muitos. Essa é a dúvida de muitos. Não. Você vai ver que Jesus sabia que Jesus sabia que Judas era o traidor, mas mesmo assim ele comeu a mesa com ele. É verdade. Agora, é claro, isso é questão de prudência, sabedoria. Se uma pessoa me faz mal, por que eu tenho que ela perto de mim só para provar que eu ando em amor? Aleluia. Eu ando em amor quando, mesmo que a pessoa me faz mal, eu não quero fazer mal para ela. Mesmo que a pessoa me faz mal, mas eu não faço mal para ela. Mas é sabedoria e prudência manter afastado aquele que faz mal. Porque ninguém pode ser perdoado se não quiser ser perdoado. Aleluia. Nem o homem, se ele resistir o perdão de Deus, se ele não quiser o perdão de Deus, ele não recebe. E Deus só pode dar o perdão dele para quem quer. Entenda, Deus não tem problema com o pecado. O homem estava em pecado no jardim, se escondendo de Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus veio na viração do dia.
E o homem diz assim, ele pergunta, Adão, onde estás? E Adão diz assim, eu ouvi a tua voz ecoar pelo jardim, tive medo e me escondi. Mas o homem já estava em pecado. E Deus desceu, mesmo o homem em pecado, Deus desceu. Ele continuou no seu curso normal. Por quê? O pecado não é problema para Deus. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Por isso que o homem se escondeu. E toda vez que o homem está em pecado, ele se esconde de Deus. Mas Deus não deixa de vir. Agora, se uma pessoa me faz mal, é imprudência minha mantê-la perto de mim. Eu não posso deixar de amar. Se um dia for preciso uma atitude minha, eu tenho que fazer. Se aquela pessoa um dia precisar, eu não posso negar. Mas por que eu tenho que manter uma pessoa perto de mim que me faz mal? Não, eu tenho que perdoar, mas não quer dizer que eu tenho que mantê-la perto de mim. Andar junto, andar junto. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Amém. Eu tenho colocado algo no meu coração e eu não estou aqui agora aconselhando que você faça o mesmo. Mas vê se tem uma lógica. Você está no lugar onde você é tolerado. É muito ruim você estar no lugar onde você é tolerado. Eu quero estar no lugar onde eu sou celebrado, onde eu sou amado. Amém. Se eu vejo que o lugar ali as pessoas me toleram, então eu evito de ir. Eu quero estar com aqueles que celebram, com aqueles que estão me amando. Também. Aleluia. Você está entendendo? E isso é prudência, isso eu estou cuidando do meu coração. Sabedoria. Tem pessoas que, infelizmente, não é para estar mais perto de nós mesmo, não. Porque ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Você vai ver que Judas foi destinado à perdição e se concretizou. Mas mesmo assim ele andou com Jesus. Jesus permitiu. Não foi por causa de Jesus, foi por causa dele. Porque quando ele foi identificar Jesus, ele o beijou. E olha o que Jesus disse para ele: amigo, me traíste com um beijo. Não era o coração de Jesus, era o coração de Judas. E muitas vezes não é o seu coração, é o da pessoa. Sim. Isso mesmo. Tá entendendo? Amém. Que as pessoas Não era, veja bem, não era o coração de Deus, era o coração de Lúcifer. Que entrou no... E ele pecou, Deus manteve ele perto dele? Deus manteve ele na mesma posição? Não. Expulsou do céu, né? Eu não posso deixar de amar. E amor significa serviço. Amor significa serviço. Jesus demonstrou isso para os seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos e enxuga os pés com uma toalha. E Pedro se recusa. Não, o meu tu não vai lavar, não. Não, o meu não vai lavar, não. E Jesus, se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. Mas contigo. Aí o que Pedro fala? Então lava o corpo todo. Ele, não precisa. Já estás limpo pela palavra. Vós já está limpo pela palavra. Mas o que ele mostrou ali? Assim como eu fiz, vocês vão fazer também, porque amor significa serviço. Amor significa servir. Independente se a pessoa faz para mim ou não. Agora, Pois é. amigo, eu tenho que ser com todos. Aliança eu posso escolher. Aleluia. Não é todo mundo que vai sentar na minha mesa. Não é todo mundo que pode sentar na minha mesa. Vou escrever essa daí foi forte, pastor. É, pastor. Amém? Anota aí. Na Minha tábua primeira coisa. aula. Fala de novo, pastor. Amigos, De novo, pastor. amigo eu tenho que ser de todos. Mas aliança eu tenho que escolher. Aliança eu posso escolher. Eu posso escolher, eu tenho o direito de escolher com quem eu faço aliança. Agora a amizade eu tenho que distribuir para todos. O amor eu tenho que distribuir para todos. Mas aliança eu posso escolher com quem eu faço. Aleluia. E para se fazer aliança se faz na mesa. Então não é todo mundo que pode sentar na sua mesa. Não é todo mundo que pode descobrir a sua intimidade. Que tem pessoas que não sabe distinguir isso. Verdade, Jesus. Aleluia. Sabe qual é o maior agente de desonra? Glória a Deus. É a convivência.
A convivência é o maior agente de desonra. As pessoas, às vezes você é uma celebridade, Deus depositou coisa preciosa, você carrega coisa preciosa, você carrega algo de Deus poderoso. Mas a pessoa passa a conviver com você, ela te acha comum. Ela acha, vai se tornando comum. Ela vê que você é humano também, que você tem as mesmas necessidades que a dela, e ela acha isso comum. E às vezes, por achar isso comum, ela perde. Verdade. João o Batista era primo de Jesus. João o Batista era primo de Jesus, que ele vai dizer, eu não o conhecia. Ele conhecia Jesus, mas ele não sabia que ele era o Cristo, então eu não o conhecia. E você acha que não ficou difícil até para ele aceitar depois? Ele estava lá na prisão e falou assim, mandou os seus discípulos, vai lá, pergunta se é ele mesmo ou se nós vamos esperar outro. Por causa da convivência, será que é ele mesmo? As pessoas que conviviam com Jesus em Nazaré tiveram dificuldade de ser curadas. Porque eles diziam, não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos os seus pais? E Jesus só pode curar alguns, impondo-lhe as mãos. Porque a convivência é o maior agente de desonra. Verdade. As pessoas que conheciam, que conviviam com ele, não aceitaram o senhorio. Não aceitaram que ele era ungido, o Cristo ungido. Amém ou não amém? Verdade. Amém. Consegui te responder, Vanísia? Sim, pastor Júnior. Glória a Deus. Glorificado Amém. e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar ou vamos parar? Não, vamos continuar. Nós temos, Pode virar a noite aí, pastor. Pode virar a noite. nós temos 10 minutos para acabar o nosso... 10 minutinhos? É. Então vamos continuar. Volta aí para Gênesis. Já vai acabar. Eita, meu Deus. Qualquer dia você vai virar vigília isso aqui, né? Verdade, é? Eu estou à disposição. É verdade. Glória a Deus. Gênesis, voltar para Gênesis, capítulo 2. Aleluia. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Deixa eu te mostrar algo muito precioso aqui. Volta lá para o versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Pronto. Está tudo criado. Está criado. Deus vai formar agora tudo no capítulo 2, mas a obra de Deus está criada. Está, vamos dizer assim, em plena harmonia. Está na sua perfeição. Deus coroou essa obra com a criação do homem. Criando o homem, ele coroou essa obra do Hexaemeron, ele coroou com a criação do homem. Pronto, o homem está criado, está tudo pronto. Então, versículo 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Deus agora deixa de ser tratado como Deus e passa a ser tratado como Senhor Deus. Por quê? Agora o homem está criado. E Deus, ele não é senhor das coisas. Ele é senhor dos homens. Deus não é senhor do sol,
Senhor das estrelas, Senhor da lua. Deus não é Senhor das árvores. Ele é Deus de toda a criação, mas dos homens ele é Senhor. Amém ou não amém? Quer ver? Volta comigo lá no capítulo 1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Quem criou? Deus. Versículo 2. A parte final do versículo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de quem? De Deus. Deus. Amém? Versículo 3. E disse Deus. Versículo 5. E Deus chamou. Versículo 6. E disse Deus. Versículo 7. E fez Deus. Versículo 8. E chamou Deus. Versículo 9. E disse Deus. Versículo 10. E chamou Deus. Versículo 11. E disse Deus. Versículo 12. A parte final. E viu Deus. Versículo 14. E disse Deus. Versículo 16. E fez Deus. Versículo 17. E Deus os pôs. Versículo 17, a parte final. E viu Deus. Versículo 20. E disse Deus. Versículo 21. E Deus criou. Versículo 22. E Deus os abençoou. Versículo 24. E disse Deus. Versículo 25. E fez Deus. A parte final do versículo 25. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus. Versículo 27. E criou Deus. Versículo 28. E Deus os abençoou. Versículo 29, e disse Deus. Versículo 31, e viu Deus tudo. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º. Versículo 4. Estas são, agora o homem está criado. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Das coisas, ele é tratado como Deus, mas do homem, ele é tratado como Senhor. Ele é Senhor dos homens. Das coisas ele é Deus, mas dos homens ele é Senhor. Eita glória. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém. Dos homens ele é Senhor. Deus é Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, das árvores, dos animais, mas dos homens ele é Senhor. E por que Deus é Senhor dos homens? Porque ele só pode ser Senhor para quem ele provê. Eita, Jesus. Para quem Deus provém, ele é Senhor. O dinheiro não é a riqueza. O dinheiro é lastro de riqueza. A riqueza não está no dinheiro. A riqueza, sim, está nas coisas criadas. A riqueza está no mineral. A riqueza está no vegetal. A riqueza está no animal. A origem da riqueza está nas coisas que Deus criou. No animal, no vegetal, no animal marinho. No mineral, no ouro, na prata, nas pedras preciosas. Aí está a riqueza. Mas o dinheiro, ele é lastro de riqueza. Então, se a riqueza está nas coisas criadas, para quem que Deus criou? Para o homem. Deus criou as coisas para o homem. É certo que, de antemão, o homem não se alimentava dos animais. O homem comia só vegetais. Tanto os animais como o homem só comiam os vegetais. O homem só foi comer, Deus só foi autorizar o homem comer do animal em Gênesis capítulo 9. Aí Deus
autorizou agora o homem comer dos animais. Mas o homem, de antemão, a princípio, ele não comia dos animais. Amém ou não amém? Amém. Então a riqueza está nas coisas que Deus criou para o homem. O animal, o vegetal. Deus criou isso para o homem. O dinheiro não, o dinheiro é só o lastro da riqueza. Então, se Deus criou todas essas coisas, foi para prover o homem. Então, Deus é Senhor do homem, porque Deus, ele provê para o homem. Ele só pode ser Senhor de quem ele é provedor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem está compreendendo isso? Deus só pode ser Senhor para quem ele provê. E tem gente que diz assim, não, se não é a minha força, se não é o meu braço. Tudo nessa terra tem origem em Deus. Mas eu vou falar de algo, isso é muito delicado para falar. Amém? Verdade. Amém. Vamos então continuar na próxima aula. Glória a Jesus. Mas depois aqui que nós fecharmos, eu estou aberto para as perguntas. Amém? Nós paramos aqui Amém. em Gênesis capítulo 2, no versículo 4. Na próxima aula nós continuaremos a partir de onde nós paramos. Você que está ingressando hoje aí na aula aí, nós já temos aulas gravadas lá no YouTube. É necessário que você vá e assista às aulas para você ter a compreensão. Chegue ao raciocínio que nós estamos tendo hoje, já no capítulo 2. Aleluia. É necessário que você assista todas as aulas. Vá assistindo devagar. As aulas duram em média 1 hora. 1 hora, em média. Vou botar uma média 1 hora e 10 minutos. Tem uma que tem, parece que 1 hora e 24 minutos. Mas o que você pode fazer? Você pode assistir ela por etapa, assiste 30 minutos, dá o pausa, depois você volta da onde você parou, continua assistindo. Ou se você tiver o tempo disponível, assista ela toda. Mas faça assim, mas não deixe de assistir para que você acompanhe o raciocínio conosco. Nós estamos avançando a cada dia, estamos esmiuçando aqui o livro de Gênesis, estudando versículo por versículo. Verdade. Amém? Aleluia. Essa já é a aula 9ª, que amanhã já está entrando no canal novamente. Você vai poder assistir ela novamente. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos.